Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo a gente vai tratar daí dos temas mais polêmicos aí recentes de contabilidade, que é justamente o tratamento para as operações de arrendamento, também conhecida como leases ou leasing no cenário brasileiro e internacional. Na agenda a gente aborda primeiro as definições e conceitos-chave, uma parte mais teórica, mas é importante porque a norma não é muito intuitiva nesse aspecto, algumas isenções previstas em relação ao tratamento geral, trazer alguns exemplos de contabilização e impacto no balanço. Só ressaltar que, obviamente, é um tema que daria para entrar em bastante detalhe aqui, mas a ideia é fazer um vídeo curto para mostrar o racional, impacto em balanço, impacto em DRE, como é que você faz os cálculos de maneira simplificada e também quem tem que aplicar, quem não tem e quais são as isenções. Beleza? Adelante. Uh, Trouxe algumas definições aqui. Primeiro é entender o que é um arrendamento para fins de norma internacional e essa norma é a chamada IFRS 16, que muita gente tanto odeia e critica os contadores, né? E sem dúvida tem vários aspectos a serem questionados. É uma norma que entrou em vigor no Brasil no ano de 2019 e trouxe bastante complexidade para a aplicação e reflexos relevantes no balanço das empresas. No cenário nacional é o CPC 06, se eu não me engano, o R2, a segunda revisão, e ela trata justamente desse tema. Em inglês, leases, e no Brasil, arrendamento. Tá? O que ela define? Ela fala o seguinte: arrendamento é um contrato no qual existe a transferência do direito de usar um ativo subjacente, por um período de tempo em troca de uma contraprestação. Então tem duas partes nesse contrato, um arrendador e um arrendatário, e existe a transferência do arrendador, perdão, para o arrendatário do direito de uso do ativo por um período de tempo em troca de uma contraprestação, tá? Então aqui pontos importantes. Arrendador. Você ficar na dúvida, sempre pense aqui em locador e locatário. Arrendador ou locador é aquele que fornece o direito de usar o ativo por um período em troca de uma contraprestação, geralmente dinheiro. O arrendatário ou locatário é aquele que obtém o direito de usar o ativo por determinado período em troca de uma contraprestação. Então, entre um arrendador e um arrendatário, o arrendador ele tem o bem, tem geralmente a propriedade do bem, e ele transfere para o arrendatário não a propriedade ele mantém, ele transfere o direito de uso por um período de tempo, vamos dizer, 1, 2, 3 anos, por uma contraprestação mensal, por exemplo, de X. Tá? O que é importante dizer? Essa distinção que havia no passado entre arrendamento financeiro e operacional, que é chamado leasing financeiro e leasing operacional, ela não mais existe no que tange ao arrendatário, ao locatário, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, as entidades que arrendam, que regra geral alugam bens, elas vão não existe mais para ela uma distinção entre arrendamento financeiro e arrendamento operacional. Isso existia no passado, mas não existe mais com a mudança da norma do IFRS 16. Essa distinção só se mantém para os arrendadores, tá? Que a gente não vai tratar nesse vídeo, mas o que é essa definição aqui? Arrendamento financeiro é aquele que transfere os riscos e benefícios substanciais da propriedade do bem, e o arrendamento operacional não transfere, tá? Mas eu não vou gastar nenhum tempo nesse vídeo para falar disso, porque isso só é relevante para o arrendador, tá? E como a maioria das empresas que a gente analisa, vê e acompanha são arrendatárias, elas são locatárias, eu vou focar mais no tratamento dado ao arrendatário, tá? O que é importante dizer aqui? Também estou entrando na parte teórica, mas porque o assunto é meio espinhoso, então é importante ressaltar. A definição da norma ela é bastante abrangente e principiológica, que significa o quê? Que qualquer operação que se enquadre na definição dada acima, no slide anterior, deve ser contabilizada com arrendamento mercantil, mesmo que não formalmente como tal. Por quê? Se você analisar o ordenamento jurídico e as espécies de contrato, existe um contrato determinado do arrendamento. Tá? Você tem o arrendamento de terras, por exemplo, você tem o arrendamento mercantil, que tem uma característica mais financeira.
geralmente efetuado pelas operadoras de leasing, uma transação com uma natureza mais de financiamento, ok. Mas para fins contábeis, e foi isso que mudou, isso não importa. O que importa para fins contábeis? Se você enquadrar nessa definição que se eu tiver um contrato no qual eu transfiro para uma outra parte o direito de usar o ativo por um período de tempo em troca de uma contraprestação, esse contrato para fins contábeis é um arrendamento e ele está sob o escopo dessa norma aqui, o IFRS 16. O que, por exemplo, nos diz que um contrato de aluguel não é um contrato de arrendamento, não é um contrato de leasing, mas ele não deixa de ser um contrato no qual eu transfiro o direito de usar um imóvel por um período de tempo em troca de uma contraprestação. Então, assim, eu loco um imóvel. Faço um contrato de aluguel, geralmente aí um ano, 11 por 24 meses, 3 anos e tal. E aí eu fico usando o ativo, o imóvel, por um período de tempo em troca de uma contraprestação. Ponto. Esse é um contrato que se enquadra na norma do IFRS 16. Tá? E aí, isso traz uma abrangência, um escopo gigantesco, porque basicamente todas as empresas que a gente conhece possuem algum tipo de contrato de aluguel. Seja o mais comum que aluguel do imóvel, pode ser o aluguel de um veículo, pode ser o aluguel, por exemplo, do maquinário, pode ser o aluguel, enfim, de uma impressora, you name it. É bastante comum as empresas possuírem aluguel. Por exemplo, aluguel de imóvel é muito comum, porque as empresas muitas vezes não querem empatar o dinheiro, imobilizar e ter ativo fixo. No caso dos carros também, cada vez mais comum trabalhar com as frotas. O GTF é a gestão de frota das locadoras. Também. Maquinário é a mesma coisa, você aluga e depois você só renova e assim por diante. Então, todas essas operações, elas têm que ser contabilizadas de acordo com o CPC 06 e a FRS 16 que a gente vai explicar aqui. O que implica dizer que essa norma teve um impacto gigantesco para as empresas brasileiras, e mundiais, dado que é um contrato de aluguel, é um contrato bastante comum no dia a dia empresarial. Maravilha. E aí eu vou mostrar uma forma de contabilização na sequência, que é o que implica essa norma de arrendamento, que em linhas gerais ela prevê o seguinte: você vai registrar o contrato de arrendamento como ativo e passivo. Essa aqui que é a zica da coisa, tá? Porque, regra geral, quando você faz um aluguel, como é que você trataria esse aluguel? Fiz um contrato de aluguel por, sei lá, 3 mil por mês. E todo mês eu vou lançando uma despesa de aluguel de 3 mil. Beleza? Todo mundo sempre fez assim. O que a norma falou? Não, peraí. Você vai contabilizar esse contrato no seu ativo e no seu passivo. E isso a gente vai ver, o meu exemplo aqui obviamente é sempre muito simples, cheio de limitações da realidade prática, mas é mais para mostrar o princípio para vocês. Mas traz uma complexidade gigantesca para as empresas ter que fazer isso, porque as empresas têm milhares de contratos, você tem que ajustar, à medida que vai sendo reajustado, os PMTs do contrato, enfim, se tem uma discussão de taxa de juros, você tem que usar para trazer valor presente, tem todo um controle que você tem que fazer de depreciação, juros, enfim. É relativamente complexo. Não é difícil, mas tem uma complexidade de aplicação prática. E é assim que tem que ser feito. Mas a norma ela também te dá algumas isenções. E essas isenções te permitem tratar o contrato de arrendamento. Quando eu falo aluguel aqui, eu estou usando uma analogia para vocês entenderem, tá? Que o aluguel é o mais típico e o mais comum, mas pode ser qualquer outro tipo de contrato que tenha essas características de transferência de direito de uso. E então a norma, assim, para não gerar uma complexidade absurda do cara ter que ficar, por exemplo, a empresa aluga computador, tem que tratar como ativo e passivo, aluguel, itens extremamente pequenos, contratos de curto prazo, ela dá algumas isenções. Isso significa, as isenções significa o quê? Que quando houverem isenções, você não precisa dar o tratamento que a gente vai explicar na sequência, que é de ativo e passivo. Em outras palavras, você pode continuar tratando como você fazia anteriormente, que é como? Tratando como despesa. Então, quais operações estão isentas, que elas não precisam fazer? Basicamente são duas.
o que a norma chama de arrendamentos de curto prazo. E qual a definição? 12 meses, tá? E, mas não pode ser, olha que a norma coloca aqui, eu não vou entrar em complexidade, mas é importante, sim, não pode ser aquele contrato de curto prazo que tem uma opção de compra ou uma opção de renovação que vai ser exercida, que aí, porque a norma fala isso, porque aí seria muito fácil, todo mundo ia começar a fazer contrato de 1 ano, renovava automaticamente. Não é assim, tem que ser um contrato genuíno de 12 meses, tá? Ou menos. Aí você não precisa fazer. Você pode continuar lançando como despesa. E o outro é a que a norma chama de baixo valor. Essa definição de baixo valor é meio julgamental. A norma, numa das suas versões iniciais, que a gente chama no Exposure Draft, nas versões anteriores, ela aparecia lá, não no Exposure Draft, eu acho que era no Exposure Draft e também no Basis for Conclusion, apareceu em algum momento ali um número que era $5.000, tá? Então, itens abaixo de $5.000, que daria hoje 5 vezes 6, 30 mil reais, eles não precisariam aplicar a contabilização de ativo passivo. Você poderia tratar isso como despesa, tá? Só que depois esse número sumiu, é uma questão de julgamento, mas a norma dá assim alguns exemplos de item de baixo valor. Por exemplo, computadores, tablet, pequenos itens de mobiliário, escritório e telefones, então impressoras, esse tipo de coisa. Esses itens não precisariam dar o tratamento contábil de ativo passivo. Então, curto prazo e baixo valor pode continuar lançando como despesa, tá? Olha o que a norma fala. Se o arrendatário decidir não aplicar os itens 22 a 49, que eu vou explicar como é que é o tratamento, para os arrendamentos de curto prazo ou baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos do arrendamento associado a esse arrendamento como despesa em base linear ao longo do tempo, tá? Então, lançamento como despesa, você vai pegar basicamente o PMT do contrato. Então, eu aluguei lá um celular por R$ 200 por mês, eu vou lançando isso aí como despesa, como eu fazia antes, não muda nada, tá? Então foi meio uma isenção que a norma deu, uma flexibilidade para evitar uma complexidade das empresas terem que pegar tudo quanto é contrato de aluguel de curto prazo e baixo valor e ter que aplicar isso que a gente vai mostrar agora, que é um pouco complexo. Você não estando nessa isenção, tá? Você tem que aplicar. E como é que fica na isenção? Olha lá. A empresa assina um contrato de aluguel de máquina por 1 ano pelo valor de R$ 4.500. Se fosse mensal, como é que ela vai lançar isso? Despesa de aluguel, despesa de arrendamento, normal. Tudo bem? Só isso. Então vai lançar como despesa de aluguel. Maravilha, agora a gente vai para onde o bicho pega, que é o legal disso aqui, onde traz a complexidade que interessa. Maravilha. E se você não tiver nas isenções, como é que você vai tratar isso? Você vai tratar como ativo e passivo. Então ela fala o seguinte: o arrendatário reconhece o bem no seu balanço e igualmente o referido passivo. O que é o bem? É o direito de uso, tá? E na DRE dele ele vai depreciar esse bem e ter o passivo vai gerar despesa financeira, tá? E aqui seria a contraparte do arrendador que a gente não vai tratar. Então, o arrendatário ele vai registrar um ativo, tá? E um passivo. A gente vai ver com base nesse contrato, que é basicamente o valor presente dos pagamentos do contrato que você vai colocar no ativo e passivo. Esse ativo você vai depreciar, igual mobilizado que a gente tratou há pouco, e o passivo você vai tratar pela taxa efetiva do contrato, a TIR, e vai reconhecer despesa financeira, e à medida que você vai pagando o aluguel, você vai amortizando esse passivo, tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente um exemplo bem rápido, e mais do que a teoria, vocês vão entender. Então, olha lá. Considere uma empresa que realiza um contrato de arrendamento mercantil de imobilizado em 31 de dezembro. O contrato prevê 4 parcelas iguais de 20 mil ao final de cada ano, nenhuma opção de compra, não intenção de ficar com o bem ao final do contrato. Você vai ter que estabelecer uma taxa de juros para trazer seu valor presente. Não quero entrar em complexidade. Que taxa de juros é essa? É uma taxa que, basicamente, é a taxa que está explícita no contrato, quando existe um contrato com uma taxa explícita. Se não existe, você vai ter que encontrar uma taxa que reflita, basicamente,
o seu custo para financiar essa operação, caso você tivesse comprado, por exemplo, tá? Então é o que chama custo incremental da empresa para essa operação, refletindo o risco de crédito dessa operação. O que o pessoal tem feito como regra geral? Algum tipo de ajuste em cima do custo de capital de terceiros da empresa, do KD, tá? Alguma coisa em linha disso. Não é necessariamente o KD, porque como é uma operação de financiamento, às vezes, muitas vezes, de imobiliário, de veículo, eventualmente você poderia conseguir uma taxa um pouco menor que o KD ou não, você teria que avaliar isso no caso concreto, mas muitas empresas têm usado algum tipo de aproximação do KD, que é uma taxa de juros, para trazer esse fluxo de caixa a valor presente, tá? O custo de capital de terceiros aí para trazer esse fluxo de caixa a valor presente. Aqui a taxa está dada, é 10 mil. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 20 mil, que o nominal dele é 80, vai trazer valor presente por 10%, vai pegar esse valor, vai jogar no ativo, vai jogar no passivo e vai depreciar esse ativo e vai amortizando esse passivo ao longo do tempo, tá? Vou mostrar como é que fica, que mais importante, mais fácil do que ficar explicando a teoria é mostrar o exemplo. Olha lá. Eu vou ter que pagar nesse contrato 4 parcelas de 20 mil ao final de cada ano. Olha o nominal, 80. A taxa é 1,10. Então no primeiro ano é 1,10 na primeira, 1,10 na segunda, 1,10 na terceira, 1,10 na quarta. Tudo bem? Trago a VP isso, somo. Você concorda que 63 é 80, é o 20, 20, 20, 20, trazido a valor presente pela taxa de 10% ao ano? Então significa o seguinte, se eu vou pagar 80 nesse contrato, a taxa de juros é 10 e o valor presente é 63, qual que é a diferença? É os juros da operação, tá? É esse valor aqui, ó, o valor presente que você vai reconhecer no seu ativo e no seu passivo também, mas no passivo você vai deixar o bruto, 80 mil, para ir liquidando contra o 20 a cada ano. Isso aqui como juros a transcorrer e você vai baixando esses juros na sua DRE como despesa de juros. Tá? Vou mostrar como é que fica. Olha lá. Imagina que você pegou o imobilizado e ativou, tá? Esse direito de uso. Ele está ativado aqui, 63. É um contrato de 4 anos, estou assumindo a amortização linear, o que eu vou fazer? Eu vou depreciando todo ano 15 pau. Olha como é que vai ficar no saldo acumulado. No final de 4 anos, zerei. De tal forma que eu amortizei o meu direito de uso pelo prazo de vigência do contrato. Tá? Ela não tem intenção de adquirir, de renovar o contrato, aí traria mais complexidade, a gente teria que avaliar, então ela vai amortizar esse contrato aqui durante o prazo de vigência dele. Tá? Então eu paguei 80 mil por esse contrato, eu vou amortizar. Por que eu não faço 80 mil no meu ativo? Porque é 20 mil ao longo do tempo. Então eu tenho que usar uma taxa para trazer valor presente. E aí eu coloco bem o direito de uso pelo valor à vista dele, para não inchar ele com juros. Tá? Maravilha. O que eu vou fazer no passivo? O passivo, lembra do exemplo que a gente fez no vídeo anterior, alguns vídeos atrás, sobre instrumentos financeiros passivos, onde você tem um empréstimo estilo tabela price, onde você paga principal e juros em cada parcela? É basicamente a mesma coisa aqui. Concorda que você vai pagar 4 parcelas de 20, 20, 20, 20, 20? Muito bem. Seu saldo devedor é 63, tá? Então você pagou 20, qual os juros que você vai pagar no primeiro ano? É basicamente a taxa efetiva 10 vezes o saldo devedor. Maravilha. Então no primeiro ano eu vou pagar 6 mil de juros. O restante é amortização de principal. Sobra 47. Perdão, 49. No ano seguinte, mesma coisa. Eu paguei 20, 20, 20. Então, olha os juros aqui. E os juros não é linear, ele é maior no início. Lembra que a gente discutiu isso? Isso aqui é igualzinho um passivo financeiro. Ele é um passivo financeiro, na verdade. Porque isso é uma coisa importante. No momento em que você reconhece a transação em T0 e você reconhece o ativo e o passivo, morreu. O ativo vira imobilizado, entre aspas, nesse caso, que é um ativo tangível. Você vai amortizando ele, depreciando normalmente. E o passivo vira um passivo como se fosse um financiamento numa operação. Então você vai tratar ele como um passivo. O que você vai fazer? Você vai justamente amortizando o principal, que é a diferença entre o quê? Do que você paga, o PMT, menos os juros. E como é que eu calculo os juros? É sempre o saldo devedor vezes a taxa efetiva. Então ele é maior no início porque eu devo mais. No final, só devo 18. Aí eu pago 20, 10% de 18 é 1, o papá amortiza 18, morreu. Lembra que tem que zerar? Não tem erro. Olha que coisa interessante. Juros,
amortização do principal e pagamento. Tá nessa tabela aqui, ó. Juros. Eu fiz uma tabelinha e já morri. O que é isso aqui? Ativo. O que é isso aqui? Passivo e juros. Ó. Passivo e juros. A diferença amortizando é o principal, que é o mobilizado, que eu estou depreciando. Muito bem. Como é que fica meu balanço? Olha lá, vamos pensar num ativo. Deixa eu voltar aqui. Eu não contabilizei isso como ativo, direito de uso do contrato? Ó, em cada ano eu vou depreciando 15. Olha o saldo acumulado. 4 anos ele zera. Custo, 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 depreciação, depreciação acumulada, depreciação acumulada, depreciação acumulada. Passivo, olha lá. Primeiro ano eu tenho bruto 80, pago 20, fico com 60, pago 20, fico com 40, pago 20, fico com 20 e zero. Primeiro ano eu tenho 80 bruto, 60 bruto, são os PMTs. Tem 4 PMT aqui, tem 3 PMT no segundo ano, tem 2 PMT no último ano e aqui. Tá? E aqui é os juros a apropriar, os juros a transcorrer. Então, eu estou tirando isso aqui. Isso aqui, ó. Eu tenho 16 juros a apropriar. Se eu aproprio 6, fica com 10 e pouco. Tá? Beleza. Eu tenho 10 e pouco. Se eu aproprio 4, fica com 6. 5, 289. E assim por diante. Então, no final, o que vai sobrar? No último ano, 20 mil menos 1,818. O que é isso? 18. Que é 20 mil menos 188. Então, aqui eu não separei em circulante e não circulante, mas você tem, no primeiro ano, 3 parcelas no não circulante e uma no circulante. E aí você vai virando para o circulante isso aqui, entendeu? Isso aqui é o PMT total do contrato, que são 4 parcelas de 20, 3 parcelas de 20, 2 parcelas de 20 e uma de 20. Isso aqui é os juros, que está como conta redutora, porque em T0 você registra 63, lembra? E 80 menos 16. E aqui você começa a amortizar o ativo e aqui você começa a pagar o passivo, a liquidar. E aí, olha que coisa interessante que eu falei. No modelo anterior, você não tinha ativo e passivo, agora você tem. O que você está mostrando aqui? O seu direito de uso do contrato e a sua dívida desse contrato perante o arrendador ou locador. Tá? Como é que fica a DRE? Olha só. Olha que coisa interessante. Vamos olhar esse contrato de novo. É um contrato que eu prevejo 4 pagamentos anuais de 20. Pensa o seguinte, se eu não contabilizasse dessa forma, como é que eu teria? Todo ano linear 20, concorda? Como despesa de 20, despesa de 20, despesa de 20, despesa de 20, para dar os 80. Aqui também vai dar os 80. Se eu somar isso aqui, tudo também dá os 80. Mas por que ele é diferente? Porque ele não é linear. Porque os juros não é linear. Ó, aqui deu mais que 20, ó, aqui deu 15 mais 6. E depois ele vai diminuindo, porque a depreciação é linear, mas os juros não. Mas se você somar isso aqui tudo, dá 80. Por quê? Isso aqui não é o principal? Isso aqui não é os juros? Ó, principal, juros. O que eu estou depreciando? Principal, 63, dividido por 4. A diferença entre o principal e o PMT não é os juros? E como é que eu estou reconhecendo os juros? Ó, 6 mil no primeiro ano, 4 no segundo, 3 no terceiro, 1.818 no quarto. 6, 4, 3, 1. Estão entendendo? Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou jogando os 80 para o resultado. Só que o que pega aí? Você não joga os 80 como OPEX anymore. Você joga os 80 dividido em 2 rúbricas, depreciação e juros. Below EBITDA. Esse é um ponto importante, que muita gente confunde e ainda faz, que não entende esse impacto que a IFRS teve no EBITDA. Porque a despesa de aluguel, ela ficava dentro do EBITDA, que ela era operacional. E a depreciação e juros não entram no EBITDA. Então você tem um descompasso de comparar EBITDAs de anos pós-IFRS 16 e depois. E segundo, algumas métricas como EV/EBITDA, por exemplo, se você vai calcular o EV,
você tem que somar essa despesa de arrendamento aqui. Senão o negócio fica manco. Porque você usa um EBITDA pós-IFRS 16, ou seja, você usa um EBITDA que ele está majorado porque eu tirei o aluguel daqui de dentro, só que eu não volto com a despesa de passivo, perdão, com o passivo financeiro para somar no EV, para achar a dívida líquida para somar no equity da empresa. Então, isso acaba gerando um desconforto, uma falta de consistência entre os indicadores, tá? E isso o pessoal parece que não entendeu muito bem como é que contabiliza o IFRS 16, por isso a importância da contabilidade para entender os reflexos. Então, assim, antes do IFRS 16 você não tinha ativo e passivo, e aqui você tinha uma despesa linear de 20. Agora você tem uma despesa que não é OPEX, que está below EBITDA, depreciação e juros decorrente do contrato, no qual você está amortizando o direito de uso, e a diferença entre o que você está pagando e o valor presente das prestações, que é os juros, você vai jogando aqui no resultado. Juro maior no começo porque você deve mais. À medida que você vai amortizando o principal, taxa de juros mantida constante, vai diminuindo sua receita de juros. Tá? Eu sei que para quem está vendo a primeira vez pode dar uma travada. Como vocês sabem, é um vídeo mais introdutório de contabilidade, então não vou aprofundar. Tem a leitura para vocês fazerem, podem rever o vídeo novamente. Eu vou agora mostrar basicamente alguns exemplos de disclosure para você entender, mas o racional é esse. Não é algo difícil, mas ele envolve um entendimento das normas para você conseguir interpretar o que está acontecendo nos balanços. Olha só, o balanço da Magazine. Ela atua como arrendatária, basicamente é imóveis, que a gente falou, ó. Ela faz locação de lojas físicas, os CDs, né, os depósitos e unidades administrativas. E a companhia reconhece esses contratos de acordo com o CPC 06R2 FRS no balanço patrimonial, como direito de uso e passivo de arrendamento. Ó, o direito de uso é mensurado pelo custo, certo? Que é o ativo, e subsequente pelo custo menos depreciação acumulada. E também tem o impairment, que é o que a gente vai tratar no próximo vídeo, tá? E aí ele é ajustado para remensurações do passivo, tá? Isso é uma coisa que a gente vai tratar em outros vídeos, mas à medida que o PMT do passivo começa a mudar, o aluguel é reajustado, você tem que recalcular essa conta e calibrar o ativo e passivo, tá? É a chamada remensuração. A gente só fez aqui o reconhecimento inicial e admitiu que o PMT não estava mudando. E a depreciação é calculada pelo método linear. Vamos ver como é que fica o disclosure aí da Magazine, que está bem transparente. Olha lá. Direito de uso, que é o ativo. Adição e remensuração. Tem novos contratos e ajuste do contrato. Baixas, que a gente falou, e depreciação. Olha a composição dele. Custo. Depreciação acumulada. Ele virou um ativo, como outro qualquer. É como se a Magazine tivesse registrado os imóveis no balanço dela. Não o valor total dos imóveis, mas o prazo dos contratos. Como esses contratos tendem a ser longos, tá? Você acaba trazendo muitas vezes quase que o valor inteiro do imóvel para o seu balanço, tá? Dependendo do prazo do contrato. Se é um contrato de 15, 10, 15 anos, você tem que jogar todo esse PMT de 15 anos e trazer valor presente. Então, muitas vezes ele fica próximo do que seria quase o valor justo do imóvel, tá? O valor desse imóvel na data. Vamos ver o passivo. Olha o passivo de arrendamento. É o que a gente falou, passivo financeiro. Pagamento principal, que a gente falou. Ó. Pagamento de juros. Juros provisionados. Tá? E baixa também. Circulante e não circulante, que eu falei, ó. O que ela vai pagar em até 12 meses fica no circulante. O não circulante é o restante. Tudo bem? A gente vai entrar em impairment já, eu vou fazer até um break para o vídeo não ficar muito grande, mas eu queria finalizar falando disso aqui. Ó, guardem, esquece o arrendador que a gente não vai tratar aqui. Fechem com isso aqui. O que é a regra geral? Eu vou registrar no meu balanço o ativo arrendado, na verdade o direito de uso desse ativo, pelo valor presente dos pagamentos.
vou ter uma contrapartida no meu passivo, que é basicamente os pagamentos desse contrato que estão estipulados. Se for um contrato de 10 anos, eu vou ter 10 anos de passivo ali. E esse passivo ao valor presente é meu ativo. Tá? Esse ativo, o que eu vou fazer? Igualzinho imobilizado ou intangível, eu vou amortizar ele, depreciar. E esse passivo, como ele está a valor presente, eu vou reconhecendo juros com base naquela taxa que eu utilizei para trazer valor presente. Foi isso que a gente fez. Ó, ativo a valor presente, depreciei. PMT nominal com juros de baixo e fui fazendo. Depreciei o ativo, despesa de juros. Tá bom, pessoal? Vou fazer um break rápido para no vídeo não ficar muito longo e vou tratar de impairment na sequência, tá? Valeu, obrigado.